bem, você que acompanha o Conexão Verdade, começa agora o Giro Conexão, o seu giro de notícias para ficar atualizado sobre o que de mais relevante aconteceu nesta semana no noticiário regional e nacional. Comigo, Adriano Batista, está Sidmir Moreno para comentar as notícias. Tudo bem, Sidmir? Tudo bem, graças a Deus. Olá, Adriano Batista. Olá aos nossos internautas que nos acompanham aí toda semana com o Giro de Notícias. Estamos aqui para comentar os fatos que foram relevantes durante essa semana. Vamos lá, então, Sidmir, para o Giro Conexão desta semana. Os destaques serão os seguintes: a mudança no comando da presidência da Petrobras. Falaremos também sobre a PEC emergencial, que acaba com o piso para gastos em saúde e educação, e também sobre a PEC da impunidade, já que a Câmara dos Deputados deu aval para a tramitação de uma emenda à Constituição que cria novas regras para a imunidade parlamentar. Sidmir, vamos começar então. Eu trago para você a introdução da primeira notícia. Mudança na Petrobras. A Petrobras perdeu quase 75 bilhões em valor de mercado na última segunda-feira. Com forte tombo na cotação das ações na última segunda-feira, dia 22, a Petrobras perdeu bilhões em valor de mercado. Segundo o levantamento da provedora de informações financeiras Economática, a estatal encolheu 74,2 bilhões apenas no pregão do último dia 22. Foi a segunda maior queda diária em valor de mercado da Petrobras desde o início do Plano Real. Na sexta-feira, dia 19, antes mesmo do anúncio do presidente Jair Bolsonaro da indicação de um novo presidente executivo para a Petrobras, a estatal já tinha visto o seu valor na Bolsa encolher 28 bilhões. Ainda na sexta-feira passada, o presidente anunciou a troca de Roberto Castelo Branco pelo general Joaquim Silva e Luna, após uma série de reajustes nos preços da gasolina e do diesel. Sidmir Moreno, devemos nos preocupar com esse tombo da Petrobras no valor de mercado? Veja bem, Adriano, o que está acontecendo na Petrobras, como em outras estatais, já aconteceram no passado e acredito que vai acontecer ainda, é que os governos anteriores, os governos do PT, aparelharam todas as nossas estatais. Ou seja, o que é aparelhar? Vamos trocar em miúdos para que as pessoas possam entender, falar de uma maneira mais simples. Colocaram funcionários ali, alguns deles até fantasma, tá? Funcionários que não trabalhavam, estavam só na folha de pagamento, em muitas estatais, e usavam aí de artifícios para tentar desgastar o atual governo. Por quê? Porque eles eram um braço de governos anteriores dentro das estatais, das empresas que são do Estado, né, que prestam serviço para todo o povo brasileiro. E na Petrobras não era diferente. Então, segundo a visão de Bolsonaro, o último presidente atual ainda, né, porque acabou de trocar aí, ou tá para trocar, o Castelo Branco era alguém desse tipo, estava fazendo uma política de preços, estava fazendo uma política de preços na Petrobras, em que estava subindo aí sistematicamente até então as 4 ou 5 altas só no ano de 2021, e que era para desgastar o atual governo. Porém, quando o presidente Bolsonaro resolveu intervir, o mercado reagiu negativamente. E a Petrobras perdeu aí quase 30% em 2 dias. Porém, logo após a nomeação do Lula e Silva, que é, diga-se por sinal, um excelente administrador, tá? Ele esteve à frente da hidrelétrica binacional de Itaipu, binacional porque ela pertence a Brasil e Paraguai, e fez uma limpa na época que chegou ali em Itaipu. Então, ele é uma pessoa muito qualificada. E o mercado já começou a reagir, tá? Há 2 dias aí já houve uma alta nas ações, tá? Na Ibovespa, e que acabou fechando em alta aí de 2,27%, tá? Aos 115.227 pontos, mas ainda acumula uma perda de 2,70% na semana. Porém, acredito que o mercado vai entender essa mudança, que essa mudança foi para melhor.
e nós vamos recuperar. E o que é mais importante, o povo brasileiro vai deixar de ser penalizado por uma briga política. Tá? Este é o meu entendimento. Acho que o que estava acontecendo na Petrobras é que aumentava-se o preço do gás de cozinha, o preço da gasolina, do diesel, do álcool, e quem pagava o preço era o povo. Por quê? Aumento aqui, vou desgastar o atual presidente da República, ele que é o responsável. Mas aí, quando ele resolve intervir, ele não pode, porque está intervindo na empresa, então vamos perder valor de mercado. Vamos ficar entre a cruz e a espada? Vamos de contra a espada usando uma cruz. Porque foi mais ou menos, na minha visão, a atitude que o Bolsonaro corajosamente tomou. Vou intervir, sim, porque meu povo não vai ser penalizado. E depois, o valor de mercado a gente recupera. E recupera, a gente sabe que o mercado oscila, sim, em muitos casos, e acaba recuperando rápido. O que não pode é funcionários de uma estatal como essa, que ganham muito bem, por sinal, penalizar o nosso povo. Então, eu acredito que aí, com o novo administrador, ele vai praticar uma política de preço aí que vai, vamos dizer assim, amenizar o bolso do povo, ainda mais nos dias de hoje, em plena pandemia, a gente tem que sofrer aí com a alta de combustíveis, porque tudo gira em torno do combustível, né? Então, o produtor agrícola que vai escoar a safra para exportação ou para o mercado interno depende do combustível. As indústrias também, que seja têxtil, alimentícia, cosmético, todo mundo precisa escoar sua mercadoria, no mercado interno ou externo. Depende do combustível, porque os caminhões, os carros que vão fazer entrega, o vendedor, a pessoa que sai para trabalhar, enfim, todo mundo depende do combustível. Então, eu acho que foi uma mudança necessária. Houve um impacto negativo no primeiro momento, mas depois nós vamos descobrir aí que ele vai recuperar. Porque eu tenho tudo aquilo que eu tenho conhecimento até agora, toda a mudança que o Bolsonaro fez, desaparelhando vários braços aí das estatais, acabou surtindo um bom efeito. Então, acredito que com a Petrobras não vai ser diferente. Este foi o comentário de Sidmir Moreno aqui no Giro Conexão. Vamos dar sequência aqui, gente. Então, vamos ao segundo destaque do nosso noticiário, que é a PEC emergencial. PEC emergencial acaba com o piso para gastos em saúde e educação. Sidmir Moreno, o senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, relator da proposta de emenda à Constituição, a PEC, conhecida como PEC emergencial, apresentou na última segunda-feira, dia 22, a versão preliminar de seu parecer sobre a matéria. O texto acaba com o piso para gastos em educação e saúde. Caso a proposta seja aprovada, a União, estados e municípios ficam desobrigados a destinar recursos mínimos para essas áreas. Os pisos de educação e saúde precisam ser corrigidos pela inflação do ano anterior. De acordo com a Constituição Federal, estados devem destinar 12% da receita à saúde e 25% à educação. Os municípios, por sua vez, têm de gastar, respectivamente, 15% e 25%. É uma mudança necessária, Sidmir Moreno? Olha, vamos começar pela saúde. Em se tratando de tempos de pandemia, né, a gente necessita do maior número de investimentos. Agora, a gente espera que estados e municípios tenham seriedade, porque não foi o que a gente viu no ano de 2020, com aquele orçamento chamado orçamento de guerra, e uma bandalheira foi feita com dinheiro daquele orçamento. E é muito triste, se é grave a corrupção, principalmente quando você perde vidas, né? Porque muitas dessas 250 mil vidas aí que tentam atribuir a só uma pessoa, na realidade a responsabilidade foram de várias autoridades e várias empresas que acabaram surrupiando esse dinheiro, né? Superfaturando produtos, ao passo que a gente esperava o quê? Vamos dizer assim, pelo menos aí um surto de honestidade e de bom senso, em que os preços fossem praticados de uma maneira melhor, porque nós estávamos lidando com vidas, né? Talvez muitas vidas seriam salvas se os insumos fossem comprados a um preço mais justo, tá? Se não sumisse alguns produtos do mercado, como foi o caso de Manaus, o oxigênio. Então, eu espero que seja tratado com bom senso e honestidade
essa PEC aí para que aumente os valores, sim, que não o teto seja flexibilizado, tá? E a educação, meu irmão, a educação ela é a base de toda a sociedade desenvolvida. Então, quando você investe em material humano, material didático, sério, você vai ter um grande país, consequentemente. Você planta para depois colher. E eu não poderia deixar de dizer que um exemplo disso é o que nós sofremos hoje em relação à vacina, Adriano. Você vê, de onde vêm as vacinas hoje para todo mundo? Da Índia e China, correto? Índia e China, no início dos anos 2000, faziam parte dos BRICS, e ainda fazem, que eram os países em ascensão, os países que nós esperávamos que fossem se desenvolverem muito nos próximos anos, juntamente com Brasil, África do Sul e Rússia. Índia, China e Rússia estão anos-luz na frente do Brasil. Então, por quê? Porque não se investiu em educação, meu irmão. Não se investiu em infraestrutura. Não se investiu no conhecimento. E hoje eles estão vendendo um produto que vale muito mais que ouro, que é um produto que vai dar qualidade de vida às pessoas, que é a vacina contra o coronavírus. Isso era para estar sendo produzido aqui, não só finalizado, como o Butantan faz, mas a matéria-prima era para ser produzida aqui. Mas muito pouco se investiu nos últimos 20 anos em tecnologia, em educação e muitas outras áreas que deixou o Brasil tão deficitário. Então, é válida sim essa PEC, mas precisa exigir a honestidade e bom senso na ponta da linha. São os governos estaduais e municipais, principalmente. Edmir Moreno, colocando os seus pontos aqui no nosso Giro Conexão. Vamos agora para o terceiro e último destaque deste nosso Giro de Notícias, falando agora da PEC da impunidade, Edmir Moreno. A Câmara dá aval à PEC sobre imunidade parlamentar. Edmir Moreno, olha só, a Câmara dos Deputados deu aval nesta quarta-feira, dia 24, por 304 votos a 154, a tramitação de uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, que cria novas regras para a imunidade parlamentar e a prisão de deputados e senadores. Os deputados não analisaram o mérito, ou seja, o conteúdo do texto, somente os aspectos formais, que quer dizer sobre se a redação está de acordo com a técnica legislativa e não fere princípios jurídicos ou constitucionais. A PEC é uma reação à prisão em flagrante do deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, determinada pelo Supremo Tribunal Federal, o STF. A prisão foi motivada por um vídeo que ele divulgou na internet com apologia ao AI-5, ato mais duro da ditadura militar, e defesa da destituição de ministros do STF. Edmir Moreno, os parlamentares precisam de maior proteção? Eu já não acredito mais, Adriano, depois do fato do Daniel Silveira, não que eu dê razão à fala ríspida e até exagerada dele, isso vai até o próximo episódio, porque eu vejo no Brasil o STF, Congresso Nacional, para os amigos, as benesses da lei, e para os inimigos, o rigor da lei. É o que está acontecendo no Brasil nesse momento. A prisão de Daniel Silveira é anticonstitucional, não tem embasamento constitucional, não tem embasamento jurídico. Então, eu acho que essa PEC pode até ser aprovada, pode passar, mas vai até a hora que mexer com algum malandro lá dentro. Aí, na hora que mexer com algum malandro, eles vão tentar mudar para ajeitar. Se pegarem um malandro uma determinada falha, eles vão ajeitar a casa, vão dar uma ajeitada na casa. É assim que fala popularmente. Então, neste momento, não tem crédito para a minha pessoa. Eu não acredito que haja isso. Tá? Quando se fala que Daniel Silveira defendeu o ato institucional número 5, o AI-5, cada um faz a interpretação conforme o seu bel prazer. Grandes veículos de imprensa publicam aquela manchete, aquela chamada, e fazem até a matéria falando que ele queria, como se ele tivesse jogam a fala dele contra o povo, para jogar o povo contra ele, para que o povo não vá às ruas. E o povo não entende o que está acontecendo. O que se pede é o seguinte:
se pediu nada mais, nada menos que um impeachment de ministros do STF. Por quê? Porque não tem julgado de acordo com os verdadeiros interesses do povo. Tá? O povo não tem tido os seus interesses garantidos e defendidos por aquela corte. A partir do momento que eu vejo políticos que roubaram o Brasil como roubaram, Luiz Inácio Lula da Silva e toda a sua trupe nas ruas, e ainda se achando no direito de palpitar, se achando no direito da entrevista e criticar alguém, eu já não olho a corte como uma corte séria. Então, aí nós temos lá uma outra deputada envolvida num assassinato, e ela está lá dentro. Se bobear, até votou contra o Daniel Silveira. Então, é inadmissível. Vimos outro caso de um senador. Então, por quê não se leva à frente o impeachment de ministros do STF e de alguns deputados? Então, quando se pede um auxílio aos militares, ninguém está pedindo aqui para tolir a minha liberdade, a sua liberdade. Aliás, esses ministros do STF e muitos políticos são alinhados com aquele que eu acabei de citar, que é Luiz Inácio Lula da Silva, que tentou aprovar no Congresso a lei da mordaça. Por quê? Porque ele tinha muito podre a sua vida política e tentou calar a imprensa. Agora, a seriedade não existe para o povo brasileiro. É uma pena que o povo, como tem a educação deficitária, a gente vê hoje professores falando absurdos, porque são professores formados nessa época do PT e que têm um viés político e que não procuram se informar até o final em cada assunto e falam cada baboseira e, o que é pior, repassam alunos. Poxa, eu vi um episódio essa semana de uma professora durante o carnaval pedindo para os alunos fazer uma caricatura do Bozo, do nosso presidente da República, como palhaço. Isso é uma falta de respeito sem fim. E aí, cadê a punição para uma pessoa dessa? Não vai existir? Então, a impunidade é para os malandros. Não existe seriedade. Na minha visão, não existe seriedade da justiça no Brasil. Não adianta. Tínhamos que levantar aí uma nova Assembleia Constituinte para mexer em muita coisa. Mas, pelo jeito, não vão ser nem os políticos, nem ministros do STF que vão levantar essa leve, porque isso favorecia o povo e não favorece os interesses deles. Pelo contrário, vai de encontro aos interesses deles. Então, é onde muitas pessoas, como Daniel Silveira e tantos outros brasileiros, têm a esperança de uma intervenção militar. Não para que o Brasil voltasse a ter uma ditadura militar, e sim para que passasse ali. Vou destituir quem não está fazendo o que é certo, para que a gente possa nomear, que o povo possa nomear aí novos nomes para a Câmara dos Deputados, para o Senado e também para o STF. Essa é a esperança. Ninguém está aqui pedindo ditadura militar, não. E nem eu. Eu só estou tentando colocar a visão de Daniel Silveira e de tantos outros brasileiros que não estão envolvidos com a política. Mas nós temos juristas e até políticos que tentam colocar isso. Mas aí vem uma imprensa que tem um interesse de derrubar o atual governo e tenta colocar de uma outra maneira, associando essa fala ao presidente. Nós estamos vivendo um período negro, um período muito preocupante na nossa história. Essa é a minha opinião. Me estendi um pouco, mas eu achei que tudo aquilo que eu disse até agora foi necessário e encaixa perfeitamente no contexto. Sidmir Moreno, colocando todos os pontos aqui no nosso Giro Conexão, dando margem às opiniões aí para o último destaque do nosso Giro de Notícias da semana. Obrigado, Sidmir Moreno, por estar conosco aqui em mais esta edição do Giro Conexão. Eu agradeço, Adriano, muito obrigado a você, muito obrigado a todos os nossos espectadores, porque a informação é um direito do cidadão. Então, eu me sinto nessa obrigação de informar direito e informar sem viés político, tá? Sem um lado. A gente procura informar e defender o lado que eu acredito estar certo. Este foi Sidmir Moreno, muito obrigado a você, que representa a nossa audiência do Conexão Verdade. Até um próximo Giro Conexão.